Olá, senhoras e senhores, e bem-vindos ao canal Sogra e Nora. Apenas uma semana após o casamento, o marido apressou-se em revelar as suas cartas, declarando que a casa onde viviam pertencia, na verdade, aos seus pais, e exigiu que a esposa pagasse um aluguel mensal. Ele já acreditava que a tinha apanhado na sua rede, até que a esposa sorriu com total dignidade. Não há problema, então acho que vou voltar para minha própria mansão. Esta resposta demolidora deixou o intrigante estupefato. O que se esconde por trás desta história? Convidamos-vos a descobrir agora mesmo. Os confetes e as pétalas de rosa ainda estavam espalhados pelo chão de parquet, mas a minha alma já estava fria como uma lareira apagada. O casamento tinha acabado de terminar. Os convidados tinham partido. Restavam apenas montanhas de louça suja e os comentários mordazes da minha sogra, Sônia, uma mulher de traços angulosos e olhos que pareciam estar sempre a avaliar a espessura da carteira alheia. Eu estava sentada em frente à penteadeira a tirar um fino colar de ouro de 3 fios. Era um capital modesto que a minha madrinha Helena me tinha enfiado secretamente nas mãos antes do casamento. Para o dia, filha, para parecer bem, mas não ostentes. A família desse Diogo não é simples. Na altura, ri-me da sua precaução. Mas agora, vendo a atitude de Sônia, senti um arrepio na espinha. Durante toda a noite, ela olhou de soslaio para o meu pescoço. Os seus lábios, desdenhosamente franzidos, quando viu que eu não estava coberta de ouro como as musas fitness do Instagram, fizeram-me sentir como uma mercadoria vendida a preço de banana. Meu Deus, pensávamos que ia entrar em casa uma princesa, uma menina de ouro, mas afinal era só um banho de ouro barato e por dentro vazio. A voz de Sônia chegou da sala de estar. Ela falava de propósito em voz alta para que eu ouvisse. Estava a falar ao telefone com as amigas do seu clube da fofoca do condomínio. Eu ouvia e o meu peito parecia comprimido por uma pedra. A mágoa subiu minha garganta, mas engolia. Eu sou a Ana. Aos olhos deles, uma rata de escritório qualquer, uma nora pobre que teve uma sorte incrível em conseguir o Diogo. Um homem de aparência adocicada, chefe do departamento de vendas, Diogo entrou no quarto, espalhando um cheiro a álcool. Olhou para mim sem dizer uma palavra, sem perguntar se eu estava cansada depois de um dia inteiro de saltos altos. Deitou-se na cama, sem largar o telemóvel. Quis levar-lhe uma toalha quente para limpar o rosto, mas de repente parei. À luz fraca do candeeiro de mesa, vi que Diogo estava a trocar mensagens com alguém. Os seus dedos deslizavam rapidamente pelo ecrã. A sua testa estava suada, embora o ar-condicionado estivesse a 24 graus. Não te preocupes, o casamento está feito, o peixe está na rede. Os presentes de casamento e o ouro chegam para cobrir os juros deste mês. Fiquei petrificada. O peixe está na rede. Juros deste mês. Estas palavras dançavam à minha frente, formando uma imagem feia e assustadora. Tentei acalmar-me, respirei fundo para não deixar cair a bacia com água. Tossiquei baixinho. Diogo sobressaltou-se, escondeu apressadamente o telemóvel debaixo do cobertor. No seu rosto apareceu um sorriso torto e forçado. Ana, quando é que entraste? Por que é que te esgueiras como um fantasma? Agora mesmo. Com quem estavas a trocar mensagens de forma tão tensa? Perguntei, tentando que a minha voz soasse o mais calma possível. Mas atrás das costas, as minhas mãos cerraram-se em punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas. Ah, nada demais com um amigo, mentiu Diogo. Estava a perguntar como está a ser a noite de núpcias. Os seus olhos corriam, evitando o meu olhar. Puxou apressadamente o cobertor sobre a cabeça. Pronto, tô cansado. Vamos dormir. Amanhã temos de nos levantar cedo para preparar o pequeno almoço da mãe. Ela é muito exigente. Apaguei a luz e deitei-me ao lado do meu marido, com quem não tinha passado nem 24 horas desde o dia do casamento, mas ele parecia-me um completo estranho. Na nossa noite de núpcias, não houve rosas nem declarações de amor ternas como nos romances. Havia apenas o ressonar regular de Diogo e o som de notas a serem manuseadas, vindo do quarto ao lado de Sônia. Ela estava a contar o dinheiro dos presentes. O som dos envelopes a serem rasgados, o seu risinho quando encontrava o envelope grosso, atravessavam a parede fina e perfuravam meu cérebro. Fiquei deitada, encolhida, a olhar para o teto, onde a luz amarelada dos candeeiros de rua incidia. Um mau pressentimento penetrava em cada célula do meu corpo. Algo estava errado.
muito errado. Este casamento, desde o primeiro dia, cheirava a cálculo. E ao que parece, eu era o tal peixe na história deles. A primeira semana após o casamento passou-se numa atmosfera opressiva e sufocante. Formalmente estávamos em lua de mel, mas na realidade eu tirei férias para me tornar uma empregada doméstica gratuita para toda a família do meu marido. Este apartamento de casamento era um espaçoso apartamento de 3 quartos num condomínio de prestígio, com móveis caros. Qualquer pessoa que o visse estalava a língua e elogiava o Diogo. Que espetáculo! Tão novo e já comprou um apartamento tão chique. Mas, depois de viver aqui alguns dias, comecei a notar estranhezas assustadoras. Naquele dia, eu estava a limpar a sala de estar. Ao inclinar-me para limpar debaixo da mesa de centro de carvalho entalhado, notei um pequeno vestígio retangular de cola, como se tivesse havido ali um autocolante com um número de inventário que fora arrancado à pressa. Por curiosidade, levantei o tapete. Debaixo dele estava escrita a marcador uma série de números e a inscrição: Aluguel 2025. Propriedade alugada. Será que todos os móveis desta casa foram alugados para impressionar? O que é que andas aí a remexer, como uma ladra? A voz ácida fez-me sobressaltar e endireitar. A Lúcia, a minha preciosa cunhada, estava encostada ao umbral da porta, com um copo de batido de leite na mão, perna cruzada sobre a outra, e a olhar para mim com um desprezo evidente. A Lúcia tinha 22 anos este ano, não trabalhava em lado nenhum. Passava os dias a criar uma imagem de vida de luxo na internet, publicando fotos de locais caros. Tô só a limpar. Lúcia, vieste de visita? Respondi, reprimindo a irritação. Que visita? Este é o apartamento do meu irmão. Venho aqui quando quero. A propósito, vou levar aquele teu kit de maquilhagem de R$1.000 da tua penteadeira. Para usar, a tua pele é morena, só vais estar a desperdiçar o creme. Antes que eu pudesse protestar, a Lúcia entrou calmamente no nosso quarto. Corri atrás dela e vi uma cena que me fez o sangue subir à cabeça. Ela estava refastelada na nossa cama de núpcias. Abriu a cara caixa de pó de uma marca famosa, um presente da minha madrinha Helena, e aplicava-o generosamente no rosto. O pó voava para a colcha vermelha. O meu batom de edição limitada estava completamente estendido. A Lúcia passou-o descuidadamente pelos lábios e atirou-o para a mesa. Lúcia, o que estás a fazer? São as minhas coisas pessoais. Por que é que as levas sem pedir? Disse eu, contendo-me a muito custo para não lhe dar uma bofetada. O instinto de autopreservação, que eu usava frequentemente no trabalho, dizia-me: não grites, observa. Fixei o olhar na tampa partida da caixa de pó. A Lúcia fez uma careta, levantou-se e sacudiu as mãos. Grande coisa, uns frasquinhos, como se fosse ouro. Agora és a nora desta casa. Isso significa que as tuas coisas são as coisas de toda a família. O meu irmão trabalhou para comprar um apartamento enorme para tu viveres aqui. E eu peguei para usar os teus restos. Qual é o problema? Que pão duro. Não admira que tenhas essa cara de derrotada. Dito isto, ela saiu com um ar displicente, não se esquecendo de acrescentar a despedida. E a mãe disse para preparares uma moqueca para o jantar. Ela convidou as tias para verem o apartamento novo. Por isso, esforça-te para não fazeres má figura perante os vizinhos. Fiquei parada no meio do quarto. A olhar para a maquilhagem destruída, senti o peito apertar e a respiração falhar. Não por avareza, mas por aquele comportamento descarado e ladrão da minha cunhada. As tuas coisas são as coisas de toda a família. Esta frase ecoava na minha cabeça como um aviso sinistro. À noite, enquanto arrumava a estante de livros do Diogo antes da chegada dos convidados, encontrei uma folha inserida num livro de Dale Carnegie. Peguei nela, não era um marcador, mas uma notificação de dívida do banco. Devedor, Diogo Antunes. Montante da dívida, R, 500 mil. Prazo de pagamento em atraso há 3 meses. E a inscrição mais assustadora em vermelho na parte inferior. Aviso de execução da garantia. As minhas mãos tremeram. A fina folha de papel tornou-se subitamente insuportavelmente pesada. R, 500 mil. O apartamento chique, o carro caro, tudo não passava de uma fachada que escondia uma dívida enorme. A campainha da porta interrompeu os meus pensamentos de pânico. Os convidados da minha sogra tinham chegado.
Enfiei apressadamente o papel no bolso. O meu coração batia com tanta força que parecia que ia saltar do peito. Como é que eu ia desempenhar este papel daqui para frente? O jantar decorreu numa atmosfera de falsa solenidade. O cheiro das velas aromáticas misturava-se com o cheiro forte da comida, provocando náuseas. Na mesa, a Sônia tinha disposto todo tipo de iguarias: salmão, camarões, rosa, picanha, mas ninguém parecia comer com apetite. As amigas da minha sogra comeram rapidamente e foram-se embora, deixando-nos os quatro, eu, o Diogo, a Sônia e a Lúcia, num silêncio opressivo. A Sônia estava sentada à cabeceira da mesa a beber lentamente chá de lótus. Os seus olhos semicerraram-se astuciosamente. Pousou a chávena na mesa com um baque. O som seco perfurou o silêncio. Aninha, começou a Sônia com uma voz enjoativamente doce, que me deu arrepios. Já esnora há uma semana e vejo que és uma boa rapariga, trabalhadora. Fez uma pausa, lançando um olhar ao Diogo. Diogo estava de cabeça baixa no prato, sem coragem de me olhar nos olhos. Mas o que, mãe? Perguntei, apertando com força os talheres. A nossa família é uma família com tradições. Dinheiro à parte, amor à parte. Tu vês como foi difícil pro Diogo conseguir este apartamento. Tudo para que tu vivesses no luxo, para que as pessoas te invejassem. Agora que são marido e mulher, acho que devias entregar todas as tuas joias de ouro do casamento e o teu cartão de ordenado para eu guardar. Eu sou uma pessoa de idade e sei como poupar. Vou juntar para vocês. Quando os filhos vierem, o dinheiro vai ser preciso. Quase me ri alto. Guardar para vocês o eterno clichê das sogras gananciosas das novelas. Mas eu não era a nora ingênua dos filmes. Mãe, o ouro é um presente dos meus pais. Com a sua licença, vou guardá-lo como recordação. E o meu ordenado, preciso dele para as minhas despesas pessoais. Gasolina, telemóvel. Vou contribuir mensalmente com a minha parte para as despesas comuns. Respondi, olhando firmemente nos olhos da Sônia. O rosto da minha sogra mudou. O sorriso desapareceu. A Lúcia, sentada ao lado, fez uma careta. Grande coisa. Um ordenado de 3 tostões e face de importante. Escondes para dar ao teu amante. Lúcia repreendeu ao Diogo em voz baixa, mas no seu olhar dirigido a mim lia-se uma censura. Pousou o prato, tossiu e com um ar sério como se fosse ler uma sentença disse: Ana, na verdade, a mãe e eu temos uma conversa importante para ter contigo. Hesitou e continuou, escolhendo cada palavra. Este apartamento, na verdade, está em nome da mãe. Quando comprei, não tinha dinheiro suficiente e a mãe teve de pedir um empréstimo. Ela hipotecou a sua reforma. Os juros no banco são altos. Ela já não consegue pagar. Como vivemos aqui, temos de assumir a responsabilidade. Prendi a respiração, à espera de saber que responsabilidade ele tinha em mente. A partir deste mês, temos de pagar aluguel aos meus pais. Considera isto como o pagamento dos juros ao banco e uma ajuda aos meus pais na velhice. Aluguel. Repeti, sentindo que estava a ouvir um absurdo. Vivemos na casa dos teus pais e temos de pagar aluguel? Em que é que isso difere de alugar a estranhos? Não sejas tão egoísta, franziu o sobrolho Diogo. A sua voz tornou-se áspera. O apartamento é da mãe. Ela já nos fez um favor ao deixar-nos viver aqui. Os tempos estão difíceis. Temos de nos ajudar uns aos outros. E quanto é por mês? Perguntei, contendo a raiva que fazia todo o meu corpo tremer. Interveio a Sônia. A sua voz estava absolutamente calma. Não é caro, filha. Aqui o aluguel gira entre R$ 4.000 e R$ 6.000. Para a família, cobro só R$ 2.500. Você me dá R$ 2.500 mais R$ 800 de comida, total R$ 3.300. O resto o Diogo paga. R$ 2.500. Meu salário era R$ 3.000. Ela estava a exigir quase tudo. O sangue gelou-me nas veias. Olhei para a notificação da dívida de R$ 500.000, que estava no meu bolso, e depois para os 3 rostos gananciosos que me olhavam com expectativa. Afinal, não era um jantar de família, mas uma negociação. Uma armadilha montada para me fazer o bode expiatório que pagaria sua vaidade e estilo de vida extravagante. Diogo empurrou para mim uma folha de papel previamente impressa. Assina aqui. Compromisso de transferir mensalmente o ordenado para a mãe. Já preparei tudo. Olhando para aquele documento, percebi que a minha guerra começava agora mesmo. O ar na sala de estar tornou-se denso.
tenso como uma corda de violino. Peguei no contrato de aluguel e de pagamento da dívida que o Diogo me estendeu e percorri-o com os olhos. Os números e as condições absurdas dançavam à minha frente. Diogo, Sônia, a minha voz já não era a da nora submissa. Permitam-me perguntar mais uma vez. Consideram-me uma nora, uma esposa ou uma inquilina? Sônia bateu com força na mesa. O molho de soja derramou-se para a toalha. O que é que te permites? Que nora é essa que conta cada cêntimo com a família do marido? Eu comprei este apartamento. Tenho o direito de cobrar por ele. Se não pagares, és uma parasita. Uma encostada? Exatamente, concordou a Lúcia, apontando para mim com o dedo. Não penses que tiraste a sorte grande ao casares-te. Saíste da lama para a riqueza e ainda queres ter razão. Se não tens dinheiro, vai para a rua. Diogo olhou para mim. No seu olhar não havia sombra de amor conjugal. Apenas cálculo frio. Ana, assina. Não me obrigues a usar a força. Pensa por ti mesma. Com o teu ordenado, só consegues alugar uma toca na periferia, com contas de condomínio altas e pouca segurança. Aqui vives como uma rainha e ainda te queixas. Eu ri-me. O meu riso seco soou estranho no silêncio, fazendo-os calar a todos. Como uma rainha. Uma rainha que trabalha como empregada de graça, cujas coisas são remexidas pela cunhada, e cuja sogra a vê como um caixa eletrônico. Levantei-me, amachuquei o contrato e atirei-o para o chão de parquet brilhante. Estão a tomar-me por parva? Este apartamento está hipotecado ao banco para cobrir as dívidas de quem? As dívidas da Lúcia, que perdeu todo o dinheiro numa pirâmide financeira, certo? R$ 2.500 de aluguel. O rosto do Diogo empalideceu. Sônia abriu a boca de espanto. E a Lúcia ficou branca como a cal. Tu remexeste nas minhas coisas, gaguejou o Diogo. Vocês mesmos deixaram tudo à vista, sorri. O meu olhar aguçado fixou-se em Sônia. Tem razão, mãe. Não tenho dinheiro para alugar este vosso buraco endividado. É muito apertado aqui, não se consegue respirar. Fiz uma pausa, respirei fundo e desferi o golpe final, que tinha estado a conter durante uma semana inteira. Não faz mal. Podem ficar com esta casa com dívidas e abraçarem-se nela. E eu volto para minha própria mansão. Na sala, fez-se silêncio por 3 segundos, e depois Sônia desatou a rir. Riu-se até as lágrimas, agarrada à barriga e a apontar para mim com o dedo, como se eu tivesse fugido de um hospício. Ai, não aguento. Pessoal, vocês ouviram o que esta louca disse? Uma mansão? Tu tens uma mansão? No papel ou nos teus sonhos? De onde é que uma rata de escritório com pais agricultores teria uma mansão? Diogo também sorriu, olhando para mim com pena. Ana, estás em choque. Estás a ter alucinações. Está bem, desta vez eu perdoo-te. Assina o papel e vai dormir. Chega de circo. Eu não discuti. Virei-me em silêncio, fui para o quarto e tirei a mala que nunca tinha desfeito completamente desde o dia do casamento. Mãe! Ela tá mesmo a ir-se embora, exclamou a Lúcia. Deixa ir, gritou Sônia. Vamos ver até onde ela vai. Pessoas como ela, sem a nossa casa, só podem viver debaixo da ponte. Lanço-te um desafio, Aninha. Se passares por esta porta, não te atrevas a voltar e a pedir nem que seja uma tigela de restos. As maldições da minha sogra voavam-me pelas costas como setas envenenadas, mas desta vez não me doeu. Senti alívio. Arrastei a mala para fora do elevador. O som das rodas no chão do corredor soava solitário. Começou a chover. As gotas pesadas batiam-me no rosto quando saí daquele condomínio luxuoso, mas falso. Diogo não correu atrás de mim. Provavelmente ele e a mãe estavam sentados no sofá a fazer apostas. Em quantas horas eu rastejaria de volta, a chorar e a implorar por perdão. Eles estavam demasiado confiantes de que me tinham nas mãos, de que eu era uma rapariga fraca da província, a precisar da sua proteção. Apanhei um táxi. O motorista idoso olhou para mim com compaixão pelo espelho retrovisor. Menina, para onde vai com este tempo? Aconteceu alguma coisa? Por favor, para o condomínio fechado de luxo Alphaville, na Alameda dos Lagos, disse eu com a voz rouca. O motorista arregalou os olhos, surpreendido. Alphaville? Lá só vivem os milionários e os políticos. O que vai fazer lá a esta hora? Vou para casa. O carro acelerava através da cortina branca de chuva, deixando para trás o arranha-céus, a brilhar com luzes, mas frio e sem alma. Encostei a cabeça ao vidro, a olhar para as gotas desfocadas. 27 anos, casada há 7 dias. E agora eu ia para onde? Como eu própria não acreditava, tinha uma casa. A madrinha Helena, a minha misteriosa benfeitora,
uma empresária de sucesso, mas sem marido nem filhos, deu-me esta mansão como um presente de casamento secreto. Uma mulher deve ter sempre uma saída, filha. Nunca te entregues totalmente a um homem. As suas palavras ecoavam nos meus ouvidos. Na altura, pensei que ela era demasiado pessimista. Agora estava-lhe imensamente grata. O carro parou em frente a uns portões de ferro forjado maciços em estilo europeu. A mansão número 18 estava mergulhada na escuridão, silenciosa como um castelo adormecido. Paguei ao taxista com a mão a tremer e inseri a pesada chave de cobre na fechadura. Clique! Os portões abriram-se a ranger secamente, pois não eram lubrificados há muito tempo. Entrei com a mala no pátio. A relva já estava pela altura dos tornozelos. A casa era enorme. O cheiro a mofo atingiu-me o nariz, mas aqui sentia-me mais segura do que no apartamento do Diogo. Acendi a luz. A luz brilhante do lustre de cristal iluminou a sala de estar de 100 metros quadrados, com sofás de couro genuíno cobertos com capas brancas. Havia pó no ar. Sentei-me diretamente no chão frio, e todas as mágoas acumuladas vieram ao de cima. Chorei. Chorei pela minha ingenuidade, chorei pelos 3 anos de juventude dados em troca de um cálculo barato. O meu choro ecoava pela mansão vazia, refletindo-se nas paredes de mármore, e soava terrivelmente melancólico. De repente, o telemóvel vibrou no meu bolso. Uma mensagem do Diogo. Então, já te cansaste do teatro? Quando o dinheiro para o hotel acabar, vais rastejar de joelhos a pedir perdão à mãe. Talvez ela te deixe entrar. Para de te fazeres de princesa. És ridículo. Enxuguei as lágrimas, olhei para a mensagem e depois percorri com o olhar a minha luxuosa mansão. Um sorriso amargo apareceu nos meus lábios. Está bem, Diogo. O espetáculo está apenas a começar. Levantei-me e fui até a parede, onde estava pendurado um grande quadro a óleo. Seguindo as instruções da madrinha, passei a mão por trás da moldura. Os meus dedos tocaram em algo duro e frio. Era um cofre embutido na parede. E quando digitei o código e o abri, lá dentro não havia apenas dinheiro, mas também uma pasta grossa com documentos. Abria com curiosidade. Na primeira página, saltou-me aos olhos uma fotografia de uma Sônia jovem com uma marcação a vermelho. Dossiê do caso de agiotagem e fraude de crédito, 1990. Por que o passado sombrio da minha sogra estava guardado no cofre da madrinha? Que ligação existia entre a Helena e a Sônia? A escuridão lá fora parecia adensar-se, escondendo os segredos terríveis que em breve viriam à luz. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao trabalho com olheiras escuras debaixo dos olhos, cuidadosamente disfarçadas com uma camada espessa de corretor. A mansão enorme e fria não me deixou dormir na noite anterior, em parte devido ao lugar desconhecido, em parte devido à dor da traição, que ainda ardia como uma ferida aberta. Mas disse a mim mesma: Ana, não podes desistir. Precisas de trabalhar, de ganhar dinheiro para viver e para ver quanto tempo esta família consegue manter o seu espetáculo. Assim que entrei no escritório, a atmosfera pareceu congelar. As conversas animadas junto ao bebedouro cessaram instantaneamente, substituídas por olhares de soslaio e avaliadores na minha direção. A Larissa, da contabilidade, que normalmente me chamava para pedir um café, agora estava de olhos postos no ecrã do computador. Os seus dedos batiam no teclado, mas o monitor estava desligado. Aproximei-me do meu lugar, pousei a mala. Alguém tinha deixado deliberadamente uma impressão na minha mesa. Era um post de denúncia de algum grupo de mulheres no WhatsApp com um título gritante. Cuidado, Nora louca foge para o amante 1 semana após o casamento e faz passar a mansão de outra pessoa pela sua. O nome não era mencionado, mas os detalhes: escritório, marido-chefe do departamento de vendas, exigências à sogra para entregar o ouro, coincidiam ao milímetro. O sangue subiu-me ao rosto. Os meus ouvidos zumbiram. Sônia, ela agiu rapidamente. Não só espalhou boatos no seu bairro, como também contratou alguém para escrever um post anônimo e cortar-me o oxigênio no trabalho. Ela sabia perfeitamente que a minha empresa não gostava de funcionários envolvidos em escândalos. Parece tão sossegada, mas na verdade. Dizem que em casa do marido é preguiçosa, foge por qualquer coisa e ainda por cima tem mania das grandezas. O sussurro da mesa ao lado chegou aos meus ouvidos. Cerrei os punhos, as unhas cravaram-se nas palmas das mãos. Queria levantar-me e gritar-lhes na cara que era uma calúnia,
mas sabia que justificar-me agora era como deitar achas na fogueira. A experiência de sobrevivência no escritório ensinou-me: o silêncio é de ouro. Os cães ladram. Caravanapas. O telemóvel vibrou no bolso. Era o Diogo. Olhei para o ecrã onde ainda brilhava marido amado e senti náuseas. Parabéns, Ana. Tive a coragem de ir embora. A mãe está em casa a chorar. Quase teve um ataque. Não te bastava envergonhar-me perante os vizinhos. Dou-te uma última oportunidade. Esta noite voltas, pedes perdão de joelhos à mãe e assinas o compromisso. Faço de conta que não aconteceu nada. Caso contrário, não te queixes. Li a mensagem e cada palavra era como uma agulha no meu coração. Ele nem sequer perguntou se eu estava viva, onde estava, se estava segura. Aos seus olhos, eu era apenas uma criminosa que tinha envergonhado a sua nobre e falsa família. Escrevi a resposta. Os dedos tremiam, mas estavam firmes. Estás preocupado com a tua reputação ou com o facto de não haver ninguém para pagar as tuas dívidas? Eu não volto. E lembra-te, a verdade vence sempre. Assim que enviei a mensagem, fui chamada pelo meu chefe. A porta do seu gabinete fechou-se, protegendo-me dos olhares curiosos. O chefe olhou para mim, suspirou e pousou na mesa uma queixa anônima. Anã. Eu sei que és uma boa funcionária, mas a empresa não quer ser envolvida nestes dramas familiares da internet. Resolve os teus problemas a bem. Não manches a imagem da empresa. Se as chamadas com queixas continuarem, serei forçado a colocar-te de licença temporária. Saí do gabinete a sentir que estava a andar numa corda bamba sobre um abismo. De um lado, o trabalho que me sustentava, do outro, a honra espezinhada. Sônia não queria apenas expulsar-me de casa. Ela queria encurralar-me, para que eu rastejasse até ela a implorar por misericórdia. Mas ela enganou-se. Quanto mais me pressionam, mais eu me afasto. À noite, depois do trabalho, não fui para a mansão. Fui a um café discreto, onde um homem já me esperava. Era o Paulo, meu colega de faculdade, que agora trabalhava no departamento de crédito do mesmo banco onde o Diogo tinha feito o empréstimo. Eu precisava de saber toda a verdade cruel sobre aquela dívida de R, 500 mil. Paulo, com compaixão, empurrou para mim uma pilha de fotocópias. Vê, mas não digas a ninguém que fui eu. A história é muito obscura. Abri a primeira página e os números começaram a dançar à minha frente, desenhando uma realidade aterrorizante que eu nem suspeitava. Fiquei sentada em estado de choque a olhar para os documentos. O café com gelo à minha frente há muito que tinha derretido e ficado sem sabor, tal como meu casamento. A dívida de R, 500 mil, não foi contraída para comprar o apartamento, como o Diogo dizia. Na verdade, o imóvel já havia sido comprado por Sônia há 5 anos com o dinheiro da venda de um terreno no interior. O empréstimo de R, 500 mil, foi feito há 6 meses, sob o pretexto de crédito para a reforma, mas o dinheiro foi transferido para outra conta. Beneficiária, Lúcia Antunes. Fiquei com a vista turva. Lúcia, a minha cunhada, que só sabia gabar-se nas redes sociais, revelou-se uma devedora de uma quantia enorme. Eu verifiquei tudo, baixou a voz o Paulo, olhando para os lados. A tua cunhada meteu-se numa corretora de Forex fraudulenta. Acho que se chamava Leon Invest. Faliu no início do ano. Ela contraiu empréstimos a agiotas para tentar recuperar o dinheiro. Os juros acumularam-se até vários milhões. A tua nova família estava desesperada. Tiveram de hipotecar o apartamento ao banco para pagar a dívida aos cobradores. Agora mal conseguem pagar os juros ao banco, quase R, 10 mil por mês. Fiquei em choque. Então era isso. Os R, 2.500 de aluguel que eles me exigiam, mais uma parte do ordenado do Diogo, era o pagamento mensal do empréstimo. Eles queriam fazer de mim uma vaca leiteira, que trabalharia a vida toda para pagar os vícios da sua filha mimada. O Diogo sabia, a Sônia sabia, toda a família dele sabia. Só eu era a parva que foi levada para casa para tapar o buraco no orçamento deles. E mais, o Paulo virou a última página, apontando para as letras pequenas. Este empréstimo já tem um atraso no pagamento. Se este mês não efetuarem o pagamento, o banco entregará o caso ao departamento de cobrança de dívidas. Aí eles perdem o apartamento de certeza. Fechei a pasta, sentindo um arrepio na espinha. Não admira que eles tivessem tanta pressa em fazer-me pagar logo após o casamento. Não admira que Sônia tivesse ficado tão zangada ao ver que eu não tinha dote. Eles estavam sentados num barril de pólvora e queriam que eu ardesse com eles. Quando saí do café, já era noite.
Deambulei sem rumo pelo passeio, a olhar para os transeuntes apressados. Lembrei-me do olhar desdenhoso da Lúcia quando ela pegou na minha maquilhagem. Lembrei-me do tom arrogante do Diogo quando ele falou de responsabilidade. Tudo não passava de uma fachada que escondia a podridão. Quando ia apanhar um táxi, vi de repente passar uma mota com 2 passageiros a zigue-zaguear entre os carros. Nela iam 2 homens tatuados, sem capacete. Um deles tinha um taco de basebol na mão. A mota travou bruscamente junto a um café de rua, a poucos metros de mim. E o homem que estava sentado num canto, encolhido de medo, com o rosto branco como a cal, era o Diogo. Escondi-me apressadamente atrás de uma árvore. O coração batia descontroladamente. Ei, prometeste trazer o dinheiro hoje. Um dos tatuados agarrou o Diogo pelo colarinho e levantou-o como um pintainho. Disseste que ias casar e dar o ouro da tua mulher como parte da dívida. Onde está o ouro? Onde está o dinheiro? Eu peço-vos. A voz do Diogo tremia. A mulher, ela levou o dinheiro e foi-se embora. Dê-me uns dias, eu obrigo-a a devolver tudo. Estás a tomar-nos por parvos? Dou-te 3 dias. Se não houver dinheiro, vou ao teu trabalho, vou à tua casa e destruo tudo. A tua irmãzinha está escondida. Agora és tu que respondes por ela. Vê lá. O homem deu uma bofetada no Diogo e atirou ao chão. Diogo levantou-se com dificuldade. Sem ousar protestar, apenas se curvava e murmurava desculpas. Eu estava na sombra a observar o homem que um dia amei e em quem confiei. Agora, ele apresentava-se diante de mim como um covarde e um canalha desprezível. Ele não só queria impingir-me a dívida do banco através de engano, como também pretendia dar o meu dinheiro, ganho com o meu suor, aos bandidos. A frase, eu obrigo a devolver tudo, fez-me estremecer de nojo. Peguei no telemóvel e gravei tudo em silêncio. Isto seria a prova, a faca mais afiada com que eu cortaria todos os laços com esta família infernal. Mas antes que eu pudesse ligar a gravação, Diogo, após a saída dos cobradores, pegou no telemóvel e ligou para alguém. Mãe, tá tudo mal. Eles encontraram-me. Diz a Lúcia para ir amanhã ao trabalho daquela Ana e armar um escândalo. Precisamos de a envergonhar, para que ela tenha medo de perder o emprego e nos dê o dinheiro. Acusa-a de roubo. Diz que ela nos roubou. Baixei o telemóvel. As minhas mãos cerraram-se com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Excelente. Querem jogar sujo? Querem que eu perca o emprego? Já que decidiram cortar todos os laços, não me culpem por não vos deixar qualquer hipótese. Na manhã seguinte, fui para o trabalho como um guerreiro para a batalha. Vesti um vestido preto austero, pintei os lábios com um batom vermelho escuro. O meu rosto estava frio e impassível. Na minha mala, o gravador já estava ligado em modo de espera. Exatamente às 9 da manhã, quando o escritório estava mais silencioso, ouviu-se o som de saltos altos no corredor. Apareceu a Lúcia. Hoje, ela estava vestida de forma provocadora. Nas mãos, uma imitação barata de uma mala famosa. No rosto, uma tonelada de maquilhagem que não escondia sua maldade. Ana, sua víbora pintada, aparece. O grito estridente da Lúcia fez todo o escritório estremecer. Todos pararam de trabalhar e olharam para mim. A Larissa, da contabilidade, abriu a boca de espanto e algumas estagiárias pegaram nos telemóveis para filmar. O drama chegou à minha porta, exatamente de acordo com o guião que o Diogo tinha discutido com a mãe. Levantei-me calmamente, ajeitei o vestido e fui ter com a Lúcia. Lúcia, isto é um local de trabalho. Peço-lhe que mantenha o silêncio. Que silêncio? Tu és uma ladra. E a Lúcia saltou para mim, a apontar-me com o dedo na cara. A saliva voava por todo lado. Pessoal, ouçam todos. Esta ordinária veio para a nossa família e 1 semana depois roubou o ouro da sogra, roubou as poupanças do marido e fugiu para o amante. Com esse dinheiro, ela aluga uma mansão para viver em grande e sustentar homens. O meu irmão é uma boa pessoa. Ela enganou-o e ainda tem a lata de vir trabalhar. A mentira descarada saía da boca da Lúcia como um fluxo de esgoto. Ela desempenhava o seu papel de forma muito convincente, a lamentar-se e a chorar, a fazer-se de vítima. Devolve o dinheiro ao meu irmão, devolve o que a nossa família ganhou com o suor do seu rosto, gritava a Lúcia, tentando agarrar-me pelos cabelos. Eu não me desviei. Fiquei imóvel como uma estátua e olhei-a diretamente nos olhos. O meu olhar frio fê-la hesitar por um segundo. Já acabou? Perguntei com uma voz baixa e gélida. Diz que eu roubei o ouro. Tem provas? Diz que eu fugi para o amante. Para qual? Onde é que ele está? Tu.
Não te negues. Todo o bairro sabe, gaguejou a Lúcia, mas logo se exaltou de novo. Se não és uma ladra, de onde é que tens dinheiro para uma mansão? Com o teu ordenado de 3 tostões, viver em Alphaville. Hipócrita. Plaf. Não fui eu que lhe bati, mas o meu chefe, que atirou com força uma pasta para o balcão da recepção. Ele já estava ali há algum tempo. O seu rosto estava vermelho de raiva. Segurança. Retirem esta senhora imediatamente. Isto é uma empresa, não uma feira. 2 seguranças altos aproximaram-se e agarraram a Lúcia pelos braços. Ela debatia-se e gritava: Larguem-me, vou processar-vos. Ana, vais arrepender-te. Não te vou dar descanso. Quando a Lúcia desapareceu atrás das portas do elevador, o silêncio voltou a instalar-se no escritório, mas um silêncio muito opressivo. O chefe olhou para mim com desapontamento. Ana, eu já te disse, resolve os teus problemas familiares. Não vou tolerar isto uma segunda vez. Até ao final do dia, escreve uma justificação. Baixei a cabeça. Desculpe, vou resolver tudo. Sentei-me no meu lugar. As mãos e os pés tremiam, mas sentia um estranho alívio na alma. Eu tinha todas as provas. A gravação da calúnia da Lúcia, o vídeo do Diogo a implorar aos cobradores e os documentos do banco. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da madrinha Helena. Eu vi tudo pelas câmaras do teu escritório. Tenho uma participação lá. Tu é que não sabias. Essa miúda está completamente descarada. Precisas de ajuda para te livrares desse lixo? Sorri e respondi. Não se preocupe, madrinha. O mais interessante está para vir. Quero dar-lhes uma lição eu mesma. Helena enviou um smiley a sorrir. Tá bem, filha, és corajosa. Se precisares, chama. Ah, e na mansão onde vives, mandei levar uma coisa venenosa. À noite vês... Venenosa? Não tive tempo de perceber o que ela queria dizer, quando chegou uma mensagem do Diogo. Desta vez, o tom mudou 180 graus. Nenhuma ameaça, nenhuma ofensa. Esposa, o que estás a fazer? Queres que te vá buscar à hora do almoço? Vamos comer a algum lado? A mãe disse que tem saudades. Quer que venhas jantar. O de ontem foi um mal-entendido. Não fiques chateada. Sorri. A vítima sentiu o perigo e mudou de tática. Diogo, achas que eu ainda sou a mesma parva ingênua? Respondi. Estou cansada. À noite, vem ter comigo, conversamos. Mando-te a morada. E enviei-lhe a geolocalização do condomínio de luxo Alphaville. Era hora de abrir a gaiola e convidar o predador a entrar. À noite, voltei mais cedo para a mansão para preparar o cenário para o espetáculo da noite. A madrinha tinha razão. Ela enviou algumas coisas venenosas. Eram vasos de porcelana antigos e quadros, que à primeira vista pareciam decoração comum. Mas uma pessoa conhecedora perceberia imediatamente que valiam uma fortuna. E o que era especialmente importante, no cabide à entrada estava pendurado um velho e gasto uniforme de empregada. Percebi a dica da madrinha, tirei meu fato de executiva e vesti um roupão de casa simples e um pouco gasto. Prendi o cabelo num coque desalinhado, não usei maquilhagem. Agora parecia uma pobre criada. Exatamente às 19, a campainha tocou. No ecrã da câmara, vi o Diogo. Ele estava junto ao portão com um ramo de rosas vermelhas, baratas, compradas no mercado da noite, que já começavam a murchar. Olhava espantado para os portões maciços, para o terreno enorme. A sua boca estava aberta de espanto. Ao seu lado vi também a Sônia, que espreitava por cima do ombro dele. Os seus olhos corriam para todos os lados, como os de uma ladra. Carreguei no botão para abrir o portão e saí ao pátio para os receber. Meu Deus, Ana, tu vives mesmo aqui? Gritou a Sônia ao ver-me, esquecendo-se até de representar o papel de sogra sofredora. Entrou rapidamente. Os seus olhos brilharam ao ver a fonte e a garagem espaçosa. Diogo seguia a ainda segurar o ramo e pisava com tanto cuidado como se tivesse medo de sujar as lajes. Ana, quanto pagas de aluguel por este lugar? Baixei a cabeça e sussurrei com um ar culpado. Mãe, Diogo, entrem, vamos conversar. Na sala de estar, o seu espanto só aumentou. O lustre de cristal, os sofás de couro genuíno, o tapete persa, tudo gritava dinheiro e riqueza, algo a que eles nunca na vida tinham tocado. Sônia tocou no estofo do sofá, depois num vaso, estalando constantemente a língua. Madeira verdadeira, couro genuíno. Isto deve ser muito caro. Sim. Ana, diz-me a verdade, que lugar é este? Perguntou o Diogo, pousando o ramo na mesa e engolindo em seco. Servi-lhes água. As minhas mãos tremiam. Eu estava a representar o meu papel. Na verdade, fiquei sem dinheiro. Quando saí de casa, não tinha para onde ir.
Felizmente, uns conhecidos dos meus parentes distantes pediram-me para tomar conta da casa. Os donos foram para o estrangeiro por alguns anos. Precisavam de uma pessoa de confiança para limpar, cuidar das plantas. Eu arranjei este trabalho, tenho alojamento gratuito e até um pequeno salário. Tomar conta da casa? Os olhos da Sônia brilharam como faróis. Então, os donos não estão? Estás aqui sozinha? Sim. Toda esta mansão está agora sob a minha responsabilidade. Tenho as chaves, mas eu estou aqui como uma empregada. Não me atrevo a tocar em nada. Ó, parva! Sônia bateu com a mão no joelho. O seu rosto brilhava de alegria, como se tivesse encontrado um tesouro. Deitou-se no sofá, refastelada. Uma sorte destas vem ter conosco. E tu ainda recusas? Os donos foram embora por alguns anos. Isso significa que tu és a dona aqui. Quem mais? Diogo também suspirou de alívio. No seu rosto reapareceu um sorriso falso. Aproximou-se de mim e pegou-me na mão. Esposa, estás tão cansada. Eu sei que ficaste chateada comigo, por isso é que fosse embora. Bem, quem ama, briga. Eu perdoo-te. E numa casa tão grande, deve sentir-te sozinha. Vamos mudar-nos pra cá, eu e a mãe. Vamos viver juntos. Vai ser mais divertido. E não teremos de pagar aluguel. E viveremos numa mansão. Estremeci com a sua disfarçatez. Há pouco tempo duvidavam e agora já estavam prontos para se mudarem, mas os donos são muito rigorosos. E se eles voltarem de repente? Fingi ter medo. Medo de quê? Disseste que eles foram embora por alguns anos, disse a Sônia, acenando com a mão. Olha, tive uma ideia. O nosso apartamento é apertado e de qualquer forma vamos alugá-lo. Com esse dinheiro vamos pagar as dívidas. Quer dizer, viver. E nós mudamos-nos para cá. Dizes aos vizinhos que és a dona. Quem é que vai perceber? Viver numa casa destas é um paraíso. É um pecado não aproveitar. Levantou-se e começou a andar pela sala de estar, como se já fosse a dona dali. Neste quarto vou viver eu. Espaçoso luminoso. O Diogo e a Lúcia no segundo andar. E tu és a empregada. Vais viver no quartinho atrás da cozinha. É mais prático para cozinhar e limpar. O sangue ferveu-me nas veias. Ela não só queria apoderar-se da casa, como queria fazer de mim uma criada na minha própria casa. Cerrei os punhos com tanta força que as unhas se cravaram nas palmas das mãos para não bater nesta mulher gananciosa. Mãe, depois resolvemos isso. Tentei ganhar tempo. Resolver o quê? Tá tudo resolvido. O Diogo deu-me uma palmada no ombro. Amanhã chamo uma carrinha e trago as coisas. Dá-me as chaves do portão. É perigoso uma mulher andar com as chaves. As chaves estão no meu quarto. Amanhã doutas. Desviei-me. Diogo franziu o sobrolho. Quis dizer alguma coisa, mas o telemóvel tocou. De novo, os cobradores. Olhou para mim, depois para a mansão luxuosa, e nos seus olhos brilhou uma esperança louca. Li os seus pensamentos. Com uma casa destas, ele poderia adiar as dívidas e até mesmo conseguir mais dinheiro através de engano, fazendo-se passar pelo proprietário. Tá bem. Hoje, eu e a mãe ficamos aqui, ajudamos-te a tomar conta da casa. Não é, mãe? Sim, ficamos. A cama é tão macia. Sônia sorriu de orelha a orelha e deitou-se no sofá, sem tirar os sapatos sujos a manchar o tapete branco. Olhei para as marcas de lama e pensei, aproveitem. Esta noite será a última em que dormirão tranquilamente. Fui à cozinha buscar água e discretamente adicionei ao bule um pouco de um pó de ervas calmante que a madrinha usava frequentemente. Hoje, eu precisava que eles dormissem profundamente. Mas quando voltei com o tabuleiro, vi que Sônia segurava na mão um vaso de porcelana antigo. Rodava-o a semicerrar os olhos. É um bocado velho. Deve ser uma imitação. Amanhã levamos à feira da ladra. Vendemos. Sempre dá para comida. Só para ocupar espaço, o meu coração apertou-se. Era um vaso da dinastia Ming, que valia vários milhões. A peça mais cara da madrinha. A ganância desta mulher não conhecia limites. Pousei o tabuleiro com força na mesa. Mãe, não toque. Se o partir uma vida inteira não chega para pagar, Sônia sobressaltou-se e quase deixou cair o vaso. Virou-se e olhou para mim com raiva. O seu rosto contorceu-se. Para quem estás a gritar, sua ordinária? Achas que por teres as chaves és a dona disto? Tu és só um cão que guarda a casa. Vendo o que eu quiser, levantou o vaso. O seu ar era desafiador. Fui invadida por uma forte ansiedade. Parece que eu subestimei a sua imprudência e estupidez. O antigo relógio de pêndulo bateu 12 vezes.
O som abafado ecoou pela enorme mansão, anunciando a chegada da meia-noite, mas para mim era o sinal para o início do serviço. Sônia estava refastelada no sofá de couro italiano, com os pés em cima da mesa de vidro, a mudar de canal aleatoriamente com comando. Da televisão vinham os gritos de alguma novela popular sobre sogra e nora, mas o enredo da série não se comparava ao drama que se desenrolava na realidade. Ana, onde estás? O que é que andas a fazer tanto tempo na cozinha? Decidiste matar a sogra à fome? A voz estridente de Sônia cortou o silêncio luxuoso. Saí apressadamente da cozinha com um tabuleiro de comida. O cheiro forte de porco frito com pasta de camarão sobrepôs-se até ao aroma de sândalo que a madrinha encomendava especialmente. Sônia fez uma careta, mas os seus olhos brilharam ao ver a carne dourada e o prato de sopa de caranguejo. Que empregada lenta, como uma tartaruga. Olha, está tudo cheio de pó, porque é que não mudaste a água do vaso? Se os donos voltarem e virem isto, põe-te na rua. Aí não venhas chorar pro Diogo como uma encostada. Ela dizia isto enquanto pegava nos pauzinhos de marfim, que eu tinha certeza que ela tinha tirado da vitrine, e batia com eles na mesa. Baixei a cabeça a apertar as abas do avental velho. As unhas cravaram-se nas palmas das mãos para conter a raiva que me subia à garganta. Eu estava a representar o papel de encostada, de criada na minha própria casa. Mãe, bom apetite! De cima descia o Diogo, ainda com o telemóvel na mão. O seu rosto brilhava. Esposa, o Wi-Fi aqui voa. Acabei de fazer uma transmissão ao vivo e o número de espectadores disparou. Todos elogiam a casa. Perguntam em que é que eu trabalho para ser tão rico. Olhei para o meu marido. Ele usava uma camisa de seda de uma marca famosa, que ele tinha pedido emprestada do guarda-roupa do quarto de hóspedes, onde a madrinha guardava vários conjuntos de roupa masculina para os convidados. Ele parecia elegante, mas nenhuma roupa conseguia esconder a sua natureza vil. Diogo, não pegues nas coisas dos donos. Eles podem ter câmaras, sussurrei, a fingir que tinha medo. Que câmaras? Não assustes. Eu disse ao Diogo para desligar o sistema de videovigilância geral. Resmungou a Sônia, a mastigar a carne. Nesta casa, agora sou eu que mando, por isso serve bem. Come e vai arrumar o quarto da Lúcia. Ela acabou de acordar. Tirei a louça em silêncio e escondi-me na cozinha. Lá, peguei no telemóvel. Diogo tinha de facto desligado as câmeras visíveis, mas ele não sabia que na casa estava instalado um sistema de câmeras ocultas nas tomadas e nos detetores de fumo. Cada ação deles, cada palavra, desde os pés vulgarmente pousados da Sônia até o sorriso ganancioso do Diogo, estava a ser gravada em resolução 4K e transmitida para o meu servidor na nuvem. Depois de comer, Sônia tirou o guardanapo para o chão. Prepara-me um chá, aquele da lata bonita, e traz aquele serviço de jade da vitrine. É mais agradável beber assim. Contive-me e fui preparar o chá. Quando trazia o tabuleiro, vi a Lúcia descer de cima. Ela usava um pijama de seda cor de vinho tinto. Este pijama eu tinha comprado para oferecer à madrinha, mas ela ainda não o tinha usado. A Lúcia rodopiava coquete, a tirar selfies constantemente. Ana, os teus donos têm bom gosto. Este vestido fica-me muito bem. Eu não olhava para o pijama, mas para o pulso esquerdo da Lúcia. Lá, sob a luz do lustre, brilhava um relógio Rolex com diamantes. Era um presente dos parceiros da madrinha, no valor de mais de 1,5 milhão de reais. A madrinha guardava-o numa gaveta trancada da penteadeira. Como é que ela conseguiu abri-la? Lúcia, o relógio. A minha voz tremeu, não por avareza, mas pela sua imprudência. A Lúcia sobressaltou-se e escondeu a mão atrás das costas, mas depois fez uma careta. O quê? É uma imitação que comprei na feira. Por que é que estás a olhar assim? Queres acusar-me de roubo? Exatamente. Sônia pousou a chávena com um baque. A Lúcia só experimentou. Qual é o problema? És como uma irmã para ela, e tão mesquinha. Não admira que não tenha sorte nesta casa. Olhei para os 3 rostos descarados. O meu ódio de repente arrefeceu, substituído por desprezo. Recuei e baixei a cabeça. Sim, enganei-me. Bom chá. Virei-me e fui para a cozinha. Um leve sorriso apareceu nos meus lábios. Excelente. A ganância matou o esperto. O valor daquele relógio era suficiente para que a minha preciosa cunhada passasse vários anos atrás das grades. Já não precisava de representar este espetáculo. A sua própria ganância escreveu o seu final. De repente, a campainha tocou. Diogo sobressaltou-se.
Os donos voltaram? Olhei para o ecrã do intercomunicador. Não eram os donos, mas um estafeta com várias caixas grandes. Eram as coisas da família do Diogo. Eles tinham trazido tudo do seu apartamento hipotecado com a intenção de se instalarem aqui por um longo tempo. Sônia bateu com as mãos nos joelhos. Ah, as coisas chegaram. Ana, vai lá buscar. Fiquei parada, a olhar para a montanha de caixas no pátio. Eles realmente consideravam isto a sua casa. E a minha sua criada gratuita vitalícia. As caixas amontoavam-se no meio da luxuosa sala de estar, como cicatrizes feias. Sônia comandava como o Diogo e a Lúcia deviam enfiar as suas coisas baratas nos caros armários de carvalho. O tapete persa branco já estava com marcas de chinelos sujos e coberto de cascas de sementes. Ana, o que estás aí parada como uma estátua? Vai arrumar o quarto principal no segundo andar. Vou mudar-me para lá. Tem um jacuzzi. Vou pôr os pés de molho. Sônia tirou-me uma esfregona. O cabo bateu-me na perna. A dor física foi a gota de água. Não me inclinei para apanhar a esfregona. Levantei a cabeça e olhei diretamente nos olhos da Sônia. Mãe, já disse, esta é a casa de outra pessoa. Vir de visita por um dia ou dois é uma coisa, mas mudar-se para cá não pode ser. Se os donos descobrirem e chamarem a polícia, eu vou presa. Que polícia? Guinchou a Sônia, saltando para mim e a apontar-me com o dedo na testa. És parva, ou quê? A casa está vazia, os donos estão no estrangeiro. Quem é que vai saber que eu estou aqui a viver? E se souberem, dizes que sou a tua sogra que veio ajudar. Não sejas egoísta. Não queres viver sozinha numa casa tão grande. Exatamente, esposa, interveio Diogo, que tentava ligar um karaoke barato à enorme televisão. Os cobradores conhecem a nossa antiga morada. Se eu voltar, partem minhas pernas. Tem pena de mim, tem pena dos teus pais. Dá cá a chave principal. Tu és mulher, podes perdê-la e depois nós aqui respondemos. Ele estendeu a mão. Eu recuei. A minha voz tornou-se gélida. Exijo que retirem imediatamente as vossas coisas e saiam daqui. A minha paciência acabou. O ar na sala gelou. Sônia ficou boquiaberta. O seu rosto ficou roxo. Tu atreves-te a expulsar-me? Ah, sua nora ingrata. Aguentei-te tempo demais. Achas que por ter essas chaves, essa dona? Diogo, o que tais aí a ver? A tua mulher atacar a tua mãe. Diogo largou o microfone, saltou para mim e agarrou-me pelo pulso com tanta força que pensei que o osso ia partir-se. Ana, não sejas insolente. Dá a chave imediatamente. Queres que toda a minha família fique na rua? Larga-me, eu debatia-me. Vocês não estão na rua por minha causa, mas por causa da vossa preguiça, ganância e dívidas. Não me culpem por tudo. Nesta casa não há lugar para pessoas como vocês. Plef! Uma bofetada forte queimou minha bochecha esquerda. Os meus ouvidos zumbiram. O mundo tremeu. Caí no chão, a bater no canto aguçado da mesa. O sangue escorreu do canto da minha boca. Fez-se silêncio na sala. Diogo estava de mão levantada, a tremer. Nos seus olhos havia medo, mas foi rapidamente substituído por fúria. Tu obrigaste-me. Estou a ensinar-te a ser uma boa esposa. Apoiei-me nas mãos e sentei-me, a limpar o sangue da boca. A dor não me fez chorar. Pelo contrário, tornou-me sóbria. Aquela bofetada cortou o último e mais fino fio que me ligava a este homem. Olhei para o Diogo, para a Sônia, a sorrir com desdém. Para a Lúcia, que observava o espetáculo com interesse. Rime. O meu riso fê-los estremecer. Excelente. Vou lembrar-me deste golpe e vou devolver-vos tudo até o último cêntimo. Levantei-me, sacudi-me e fui em direção à saída. Onde vais? Gritou o Diogo, tentando impedir-me. Vou comprar-vos uma bebida para celebrar a casa nova. Vocês queriam celebrar, não queriam? Virei-me. O meu olhar era aguçado como uma faca. Diogo parou. Talvez ele tenha acreditado em mim, ou tenha decidido que eu estava quebrada. Sim, vai depressa e compra cerveja. Não tentes fazer nenhuma gracinha. A chave do portão está comigo. Saí pela porta. A escuridão engoliu-me. Não fui comprar cerveja. Fui para um pequeno portão, escondido atrás de uns arbustos, que só os donos conheciam. Escorreguei para fora, tranquei-o, e de pé atrás da grade fria, olhei para a mansão bem iluminada, de onde já vinham os sons do karaoke. Peguei no telemóvel. Alô, Paulo, é a Ana. Preparou os documentos? Vou já ir. Virei-me e fui-me embora, deixando para trás a armadilha doce que já tinha funcionado. Hoje, na sua inauguração da casa, viriam uns convidados muito especiais e indesejados. Eu estava sentada no escritório do advogado, em frente ao Dr. André,
um famoso advogado criminalista e bom amigo da madrinha. Na mesa estava uma pasta grossa com os documentos que eu tinha reunido nos últimos dias. Extratos bancários, as notas promissórias do Diogo, as fotografias da Lúcia com o relógio roubado e, o mais importante, a gravação da câmara onde o Diogo me bate e o vídeo de toda a família destruir e a usar as coisas na mansão. Tenha certeza de que quer ir até o fim? O Dr. André ajeitou os óculos a olhar para mim com compaixão e respeito. Se abrirmos um processo, o seu marido e a irmã dele arriscam-se a uma pena de prisão efetiva. Invasão de domicílio, furto qualificado, ofensas corporais são crimes graves. Toquei no hematoma na minha bochecha. A dor lembrava-me da sua crueldade. Eu já não era a Ana fraca e submissa. Tenho a certeza. Eles não me deixaram escolha. E eu não sou obrigada a deixar-lhes uma saída. Por favor, prepare a queixa o mais rapidamente possível. O Dr. André acenou com a cabeça. Está bem, a Helena avisou-me. Vou ajudar, lá em tudo. Agora vamos à esquadra da polícia local e apresentamos a queixa. Temos de os apanhar em flagrante. O carro preto do escritório de advogados arrancou. Eu estava sentada no banco de trás a ver a gravação das câmaras de casa. Diante de mim, desenrolava-se uma cena caótica. Na sala de estar da mansão, soava música de discoteca. O Diogo, a Lúcia e alguns amigos duvidosos dela dançavam descontroladamente no sofá de couro branco. O vinho tinto estava derramado por todo o tapete. Sônia estava a fazer uma transmissão ao vivo no TikTok, a gabar-se da mansão do filho e a agradecer pelos presentes virtuais. Pessoal, metam like. Esta casa foi o meu filho que a comprou 500 metros quadrados. Todos os móveis são da Europa, valem milhões. Ela não sabia que aquela transmissão ao vivo se tornou a prova mais contundente contra ela. Fiz capturas de ecrã, guardei o vídeo. Quanto mais eles se gabavam, mais apertada ficava a corda ao pescoço deles. Chegamos. A voz do Dr. André trouxe-me de volta à realidade. Entramos na esquadra da polícia depois de eu ter exposto o caso e fornecido as provas iniciais, a escritura de propriedade em meu nome, a procuração para administrar o imóvel e o vídeo das câmaras em tempo real. O chefe da esquadra franziu o sobrolho. O caso é sério. Invasão de domicílio e ainda por cima perturbação da ordem pública. Tenente, reúna uma equipa, vamos ao local. Convide a senhora Antunes conosco para identificação e para abrir as portas. 3 carros da polícia e 2 motas da polícia militar com as sirenes cortaram o silêncio do condomínio de luxo. Eu estava sentada no carro da frente e via as luzes intermitentes a refletirem-se no vidro. O meu coração batia forte, não de medo, mas de excitação à espera do final. Os carros pararam junto aos portões da mansão número 18. A música lá dentro ainda soava. Eles estavam bêbados com a sua vitória ilusória e não suspeitavam que a morte batia à sua porta. Exigimos que desliguem a música e abram a porta. Soou uma voz alta do megafone. A música lá dentro parou. A luz na sala de estar piscou. Através de uma fresta no portão, vi o Diogo a sair a correr. O seu rosto estava branco como a cal. Espreitou, recuou e caiu. Mãe, a polícia. A polícia está ao portão. O seu grito era como de um porco. Saí do carro e fiquei ao lado do chefe da polícia. Ele fez-me um sinal. Inseri a chave na fechadura. Clique. Os portões pesados abriram-se. A luz forte dos faróis dos carros da polícia atingiu o pátio, iluminando o horror nos rostos de toda a minha ex-família, amontoados junto à entrada. A hora da vingança tinha chegado. Todos parados, mãos na cabeça. A ordem soou como um trovão. Os amigos da Lúcia tentaram saltar o muro, mas foram imediatamente apanhados. Na sala de estar, reinava o caos. Sônia estava de pé, com um copo de vinho tinto. A sua mão tremia tanto que o vinho se derramou no vestido de seda que ela roubou da madrinha. A Lúcia, pálida, tentava tirar o relógio Rolex e atirar-lo para debaixo do sofá, mas um polícia conseguiu agarrar, lá pela mão. Camaradas, isto é um mal-entendido, gaguejava o Diogo. As suas pernas tremiam. Esta é a casa da minha mulher. Estamos só a celebrar a casa nova. Alguém se enganou. Olhou à sua volta. O seu olhar parou em mim, que estava atrás do advogado e do chefe da polícia. Ana, diz-lhes. Dizes que sou eu, o teu marido, a tua mãe. Por que é que chamaste a polícia para prender a tua própria família? Gritou ele, ainda a tentar fazer o papel de vítima.
O chefe da polícia deu um passo em frente com uma pasta na mão. Cidadão Antunes, recebemos uma queixa de crime por invasão de domicílio, furto de propriedade neste endereço. A legítima proprietária da mansão, a cidadã Ana Azevedo, apresentou a queixa. Proprietária! Sônia abriu a boca e o seu queixo caiu. Não pode ser. A Ana é só uma empregada. Ela toma conta da casa. Vocês enganaram-se. Ela não tem dinheiro para uma mansão. Eu dei um passo em frente. A luz brilhante do lustre iluminou o meu rosto com o hematoma da bofetada. Olhei diretamente para Sônia, abri lentamente a mala, tirei a escritura de propriedade vermelha e levantei-a. Sônia, Diogo, olhem com atenção. Esta é a escritura de propriedade do terreno e do imóvel nele existente. Proprietária, Ana Azevedo. Não sou empregada nem criada. Esta é a minha casa. Na sala fez-se um silêncio de morte. Sônia olhou para o meu nome no documento, depois para mim. De choque, não conseguia respirar, agarrou-se ao coração e caiu no sofá. Tu, enganaste-me. És uma burlona, sussurrou ela. Quem enganou quem? Sorri amargamente. Eu nunca disse que era uma empregada. Foi a vossa ganância que inventou essa história. Vocês invadiram a minha casa, comeram, beberam, partiram as minhas coisas, bateram-me e ainda por cima roubaram. Senhor polícia, o relógio no pulso da cidadã Antunes vale mais de R$1,5 milhão de reais. Tem os recibos e o certificado. Ao ouvir a quantia, a Lúcia desmaiou e começou a chorar. Eu não sabia, só experimentei. Diogo, salva-me. Mãe, salva-me. As algemas frias estalaram no seu pulso. Cidadã Antunes, acompanhe-nos à esquadra para esclarecimentos. Não quero ir para a prisão. Ana, peço-te, perdoa-me, gritava Lúcia, mas era tarde demais. Diogo, ao ver a irmã ser presa e a mãe desmaiar, entrou em pânico. Correu para mim, caiu de joelhos e abraçou as minhas pernas, a chorar. Esposa, eu estava errado, fui cego. Perdoa a Lúcia, ela ainda é nova, tu és a dona. Diz uma palavra, e tudo acaba. Eu imploro-te. Olhei para o homem aos meus pés, aquele que há poucas horas me tinha batido e gritado que me ia ensinar. Agora, ele era patético como um verme. Diogo, disse eu, baixo e friamente. Quando me bateste, pensaste na nossa família? Quando me impingiste as dívidas da tua irmã, pensaste em como eu ia viver? E agora pedes. É tarde demais. Afastei a minha perna e ele caiu no chão. Levem todos para a esquadra, ordenou o polícia. Diogo foi levantado e levado para a saída. Ao passar por mim, o seu olhar suplicante foi substituído por ódio. Ele disse, entre dentes, Ana, és cruel. Não te vou perdoar por isto. Fiquei sozinha no meio da sala de estar destruída, a vê-los serem levados. As sirenes afastavam-se, mas a tempestade na minha alma ainda não tinha acalmado. Era apenas o início da vingança. Na sala de interrogatório, a luz fria das lâmpadas fluorescentes incidia sobre a mesa de aço. Eu estava sentada em frente ao Diogo. Ele estava de cabeça baixa. A sua aparência era patética. Lá fora, Sônia chorava, a exigir um encontro com o filho e a gritar que eu tinha armado uma cilada. O advogado, Dr. André, pousou um documento na mesa. Diogo, esta é a petição de divórcio por mútuo consentimento. A Ana já assinou. Leia e assine. Diogo levantou a cabeça. Divórcio? Nem sonhos. Não vou assinar. Agora que és rica, queres livrar-te de mim. Não vai acontecer. Os bens adquiridos no casamento são comuns. Esta mansão também é minha. Quase me ri da sua disfarçatez e ignorância das leis. Diogo explicou calmamente o Dr. André. Esta mansão foi doada a Ana antes do casamento. Existe uma escritura de doação autenticada em cartório. Você não tem qualquer direito sobre ela. Já a sua dívida de R, 500 mil, é uma dívida pessoal sua, contraída antes do casamento para fins pessoais. Portanto, a Ana não é obrigada a pagá-la. O rosto do Diogo escureceu. Além disso, acrescentei, a sua irmã está agora a ser investigada por furto qualificado. Ela arrisca-se a 7 a 15 anos. Você e a sua mãe também podem ser acusados de invasão de domicílio. Estás a assustar-me, gaguejou Diogo. Eu não estou a assustar, estou a negociar. Se assinar agora a petição de divórcio, renunciar a todas as pretensões e pedir-me desculpa publicamente nas redes sociais, considerarei a possibilidade de escrever um pedido de atenuação da pena para a Lúcia. Diogo olhou para a petição, depois para a janela, onde a sua mãe chorava. Ele hesitou. Preciso de pensar. Não tem muito tempo. Liguei no telemóvel a gravação da conversa deles na noite de núpcias.
O peixe está na rede. O som era nítido. E ainda isto, liguei o vídeo onde ele implora aos cobradores a prometer arrancar o dinheiro da mulher. Se não assinar, amanhã tudo isso estará na internet, na sua empresa, em casa de todos os seus parentes. Perderá não só a mulher e a irmã, mas também a última réstia de dignidade. Ele olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Com a mão a tremer, pegou na caneta e assinou. Chorava, mas não eram lágrimas de arrependimento, mas de raiva de quem perdeu. Pronto. Peguei na petição. Doutor André, entregue os documentos. Saí. No corredor, Sônia atirou-se a mim. Obrigaste meu filho. Poupe as suas forças, afastei-a. O seu filho assinou tudo. A partir de agora, somos estranhos. E sim, prepare-se. Em breve, o seu filho será famoso na internet. Saí da esquadra, respirei o ar frio da noite. Liberdade. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Entrei na minha conta anônima e cliquei em publicar. Título: A revelação do século, a família de gigolôs e o fim amargo. Anexei ao post todas as provas. Em poucos minutos, o meu telemóvel explodiu com notificações. A tempestade na internet estava prestes a varrer esta família falsa. Após a tempestade noturna nas redes sociais, amanhã em São Paulo amanheceu soalheira, mas para a família do meu ex-marido era uma luz que queimava os restos da sua reputação. Eu estava sentada no Mercedes preto da madrinha, em frente ao prédio do mesmo condomínio que um dia foi o meu orgulho. A madrinha tirou os óculos escuros. Pronto. Hoje é o final. Observa com atenção, para depois nunca mais mostrares fraqueza. Acenei com a cabeça. A janela do carro desceu. Em frente ao prédio juntou-se uma multidão. As coisas da família do Diogo foram atiradas para o passeio. Sacos de roupa, um ventilador partido e a nossa fotografia de casamento com a moldura partida. O meu rosto na foto estava pisado. Representantes do banco e oficiais de justiça selavam a porta. Diogo estava de pé, com a ordem de execução do imóvel nas mãos a tremer. Sônia estava sentada no chão a chorar, mas desta vez ninguém sentia pena. Os vizinhos que ela tinha convidado para a inauguração da casa cochichavam ao lado. Bem feito para eles, burlões, cheios de dívidas e a armarem-se em ricos. Diogo levantou a cabeça e os nossos olhares encontraram-se. Saí do carro num elegante fato creme. Diogo atirou-se a mim, mas o segurança da madrinha impediu-o. Ana, vieste salvar-me? Gritou ele. O banco expulsou-nos. Fui despedido. A mãe, eu, nós. Onde vamos viver agora? Olhei para ele sem qualquer emoção. Isso são problemas teus. Estamos divorciados. Mas tu és rica. Tens uma mansão, tens uma madrinha milionária. Ele apontou para Helena. Foi ela que prometeu investir no meu projeto. Por que é que ela está agora contigo? A madrinha saiu do carro. Jovem, tem má memória. Eu investi, mas depois de contratar um detetive e descobrir sobre a sua família, mudei de ideias. Não trabalho com burlões que enganam as suas mulheres. Você. Quem é você? Gaguejou a Sônia. Sou a madrinha da Ana, disse a Helena com firmeza. A mansão é um presente meu para ela. Vocês deitaram fora um diamante para ficarem com um monte de dívidas. Agora é que viram? O rosto da Sônia ficou branco. Ela murmurou qualquer coisa e depois caiu no chão. A espuma saiu-lhe da boca. Tinha tido um AVC. Mãe, mãe! Gritou o Diogo. Chegou uma ambulância. Diogo, ao levar a mãe para o carro, lançou-me um último olhar suplicante, mas eu fechei o vidro em silêncio. O Mercedes arrancou, deixando para trás o pó e uma família destruída pela ganância. Hospital público, ala para indigentes. Cheirava desinfetante. E depois, eu não queria vir aqui, mas o advogado aconselhou-me a vir para resolver a questão do pedido de atenuação para Lúcia. Diogo estava sentado à porta dos cuidados intensivos com uma pilha de contas por pagar. Ao ver-me, levantou-se de um salto. Ana, vieste. Eu sabia que não nos ias abandonar. Ele quis agarrar-me na mão, mas eu recuei. Como está a mãe? AVC. O lado esquerdo está paralisado. Precisa de uma operação urgente. Custa cerca de R$500 mil, disse ele rapidamente. Ana, não tenho dinheiro. Os cartões estão bloqueados, a casa selada, os amigos viraram-me as costas. Empresta-me R$500 mil. Trabalharei para ti a vida toda. Olhei para ele. Essa quantia para mim agora era pequena, mas para ele era a vida da mãe. Mas lembrei-me de tudo, de como eles me obrigaram a pagar as suas dívidas, da bofetada do Diogo, do seu desprezo. A pena que tinha começado a nascer logo se extinguiu. Não te vou emprestar.
disse eu friamente, porque sei que não vais devolver. Diogo caiu de joelhos ali mesmo no corredor, sem se importar com os olhares curiosos. Ana, eu imploro-te, é a minha mãe. Mesmo que ela tenha errado, é uma pessoa idosa. Vais deixá-la morrer? Para ti, 500.000 é como comprar uma mala. De novo esta hipocrisia. Levanta-te, não faças um espetáculo. Abri a mala e tirei um envelope grosso. Os olhos do Diogo brilharam. Ele agarrou no envelope, mas lá dentro não havia dinheiro, mas uma pilha de folhas A4. O quê? O que é isto? É uma lista de vagas de emprego para trabalhadores não qualificados com pagamento diário, disse eu calmamente. Carregador no mercado, empregado de limpeza no turno da noite, ajudante de obras, se trabalhares em 3 turnos e venderes a mota numa semana juntas para a primeira prestação. Estás a gozar comigo? Ele atirou os papéis para o chão. Eu concurso superior de economia, chefe de departamento. Ex-chefe de departamento, interrompi. A tua mãe está a morrer e tu ainda pensas no teu orgulho. Então fica aí a chorar sobre o teu diploma. Virei-me para ir embora, mas lembrei-me de uma coisa. Aproximei-me dele e sussurrei-lhe ao ouvido. A outra maneira. Vai à aldeia, à casa antiga. Debaixo da cama da tua mãe, debaixo da terceira laje, está uma caderneta de poupança com 5 milhões. Ela prefere deixar-vos afogar em dívidas a entregá-los. Boa sorte. O rosto do Diogo mudou. Nos seus olhos brilhou a suspeita e a ganância. Deixei-o de pé no meio do corredor. Não duvidava do que ele faria. Já não precisava de fazer mais nada, apenas observar como eles se destruiriam a si mesmos. 2 dias depois, soube por uma enfermeira conhecida que o Diogo tinha de facto ido à aldeia e encontrado a caderneta de poupança de 5 milhões. Mas, por ironia do destino, estava em nome do irmão de Sônia, desaparecido há muito tempo. Diogo foi ao hospital e exigiu que a mãe assinasse uma procuração ou dissesse onde estava o passaporte do irmão. No quarto, desenrolou-se um verdadeiro drama. Sônia, incapaz de falar, gemia e chorava, a tentar proteger as suas economias. Mãe, dá o passaporte. Queres levar o dinheiro contigo para a cova? Tenho dívidas. A Lúcia vai para a prisão e tu escondes 5 milhões? Gritava ele, a tentar arrancar a mãe paralisada o seu último segredo. Nesse momento, a porta abriu-se e entraram polícias. Atrás deles, a Lúcia algemada. Cidadão Antunes, acompanhe-nos. Eu não fiz nada. Ampliamos a investigação sobre o caso de fraude na Bolsa Leon Invest. A sua irmã testemunhou que você era cúmplice dela, que branqueava dinheiro através da sua conta e envolvia outras pessoas, incluindo a tentativa de se apropriar fraudulentamente dos bens da sua ex-mulher. Diogo olhou para Lúcia. Ela abaixou a cabeça. Desculpa, Diogo. Disseram-me que se eu denunciasse o organizador, a minha pena seria reduzida. Tu traíste o teu próprio irmão. Diogo atirou-se a ela, mas foi agarrado. De novo, as sirenes soaram. O irmão e a irmã foram levados. No quarto ficou apenas a Sônia. Ela viu tudo. A filha na prisão, o filho preso, os bens perdidos, o último segredo revelado. De choque, começou a ter convulsões. Os monitores apitaram. Os médicos correram para salvar. Eu estava do outro lado do vidro e olhava para aquilo com o coração pesado. Eu queria que eles pagassem, mas este preço era demasiado alto. Não foi apenas a ruína, foi a aniquilação total. Virei-me e fui-me embora. Escrevi ao advogado: suspenda todos os processos judiciais. Eles já receberam a sua sentença do Tribunal da Consciência. 1 mês depois, fui ao hospital pela última vez. Sônia estava deitada na cama, magra, com os cabelos brancos. Ao ver-me, chorou. Pousei em silêncio na mesa de cabeceira fruta e uma papa quente. Paguei todas as suas contas e contratei uma cuidadora por 1 mês. Depois ela será transferida para um lar de idosos do estado. Ajudei a vender a casa da aldeia para depositar o dinheiro a título de indemnização e de atenuação da pena para o Diogo e a Lúcia. As lágrimas corriam-lhe pelas bochechas. Ela tentava dizer alguma coisa. Não precisa de pedir desculpa, abanei a cabeça. Não fiz isto porque vos perdoei, mas para me libertar a mim mesma. Não quero viver com ódio. Tirei uma aliança de casamento simples e coloquei-a na sua palma. Devolvo. A nossa ligação termina aqui. Saí. Atrás de mim ouvi o seu choro abafado. Eram lágrimas de arrependimento tardio. Lá fora, a madrinha esperava-me. Corri e abracei-a. As lágrimas corriam-me pelas bochechas, mas eram lágrimas de libertação. Vamos para casa, filha. Sim, para casa, sorri.
para minha casa, para minha vida, onde agora a dona serei eu. 1 ano depois. Abri a porta da minha própria boutique de roupa de designer. Depois do divórcio, saí do escritório e, com o dinheiro da madrinha, abri a minha própria marca. Os negócios corriam de vento em popa. À noite, ia ver um espaço para a segunda loja. No semáforo, o meu olhar caiu no passeio. Debaixo de uma árvore estava sentado um homem magro, com um uniforme de estafeta desbotado. Ao seu lado estava uma mota velha. Ele dava cuidadosamente de comer com uma colher uma papa a uma mulher idosa numa cadeira de rodas. A mulher tinha os cabelos brancos, a sua boca estava torta, mas ela olhava para o filho com ternura. Eram o Diogo e a Sônia. Ele saiu da prisão em liberdade condicional. Envelheceu, as suas mãos ficaram ásperas do trabalho. Limpou pacientemente a boca da mãe e depois comeu ele próprio um pedaço de pão seco. Nenhum brilho, nenhuma mentira. Apenas um filho que tentava espiar a sua culpa com trabalho e um cuidado tardio. O sinal ficou verde. Quis baixar o vidro, dizer alguma coisa, mas parei. A minha presença era desnecessária. Eles tinham a sua própria vida, difícil, mas talvez mais honesta. E eu também. Carreguei no acelerador. No espelho retrovisor, as suas figuras tornavam-se cada vez menores e desapareceram. Um leve sorriso apareceu nos meus lábios. A vida é justa. Mas por vezes o melhor final não é a destruição do inimigo, mas o seu arrependimento e, para si mesma, a oportunidade de voar alto acima da lama do passado. Liguei o rádio. À minha frente, o pôr do sol brilhava a pintar a estrada de ouro. Eu sabia que o amanhecer da minha nova vida já tinha chegado. Obrigado por dedicarem o vosso precioso tempo a ouvir esta história do canal Sogra e Nora. Se este vídeo foi útil para vocês, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos entes queridos e, claro, subscrever o canal e clicar no sininho para não perderem novos conteúdos valiosos. Vamos juntos criar uma comunidade acolhedora onde todos possam aprender, partilhar experiências e preparar-se para uma maturidade plena de saúde e paz de espírito. Desejamos a vocês e às vossas famílias felicidade e bem-estar. Até os próximos vídeos.